E fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise, né? Eu já postei uma análise hoje de manhã, na verdade, e estou fazendo um segundo vídeo, tal como comentado com vocês, né? Então se você não viu o vídeo de manhã, eu fortemente recomendo que você esteja dando uma olhada, né? Eu vou estar deixando ele aqui em cima para vocês estarem conferindo, e nele eu falo aí sobre as maiores probabilidades do mercado no cenário de curto e médio prazo, né? Além de estar aí analisando o que aconteceu no flush nos mercados internacionais e vários pontos bem interessantes aí. Mas agora o nosso principal objetivo vai ser outro, vai ser estar dando uma olhada em um ponto fundamentalista muito importante do Bitcoin e como que isso pode estar causando um impacto aí nos próximos anos, tá? Vai ser uma análise mais de longo prazo e também a gente vai olhar como que esse ponto ele foi importante nas últimas vezes, tá? Ao longo do histórico gráfico e assim tá discutindo sobre os cenários futuros. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar pra gente metralhar informação no canal aqui como sempre. E se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias do Bitcoin aí e de todo o mercado cripto, sempre comentando de pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental, análise on-chain, notícias. E também te convidar a estar me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem também o meu canal de investimento 100% gratuito na plataforma chamada Slack, onde você tem um contato muito mais direto comigo. E por último, mas não menos importante, convidar todos vocês a estarem presentes na live que eu vou fazer com o Caio Caula, o cara do mercado, na quinta-feira às 19 horas da noite, tá? Quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 13/1, às 19 horas no canal O Cara do Mercado. Demorou? Vamos começar a falar de um ponto muito importante aqui antes de eu cortar a tela, que é um fenômeno que acontece no Bitcoin a cada 4 anos que se chama halving. O halving, né, se você não sabe o que é uma das principais ferramentas que o Bitcoin tem para ser o que é, né? Quando Satoshi Nakamoto resolveu fazer a ideia do Bitcoin lá em 2019, ele pensou em algumas coisas como solução, né, para as moedas fiduciárias, que são centralizadas, que são aí inflacionárias, né, tendem a se desvalorizar ao longo dos anos. Uma dessas coisas, né, é a própria descentralização, onde a gente tem os mineradores que vão ser os responsáveis aí por estar validando as transações. A gente sabe que as transações elas ocorrem dentro de uma blockchain, e essa blockchain ela tem vários blocos, né? Esses blocos eles fecham a cada 10 minutos. E os mineradores eles vão simplesmente validar as transações entre as carteiras, né? Fulano mandou um Bitcoin para Ciclano, né? A carteira A mandou um Bitcoin para a carteira B e tudo aquilo vai sendo registrado dentro dos blocos, né? E um bloco ele é minerado a cada 10 minutos, né? E essa mineração ela gera uma certa recompensa. E aí a gente já cai no segundo quesito do Bitcoin, né? O Bitcoin ele é deflacionário, ele tem uma quantidade limitada que pode aí ser extraído, né? Ser gerado, ser minerado, e essa quantidade é de 21 milhões. Mas se existem aí os mineradores que estão minerando blocos a cada 10 minutos e se só podem fazer 21 milhões de Bitcoin, como que ainda conseguem minerar Bitcoins hoje, sendo tanto de transações que tem, o tanto de blocos que já aconteceu? Pois é, aí a gente cai na terceira parte mais importante, que é o chamado halving. O halving ele é a redução de recompensas aí no sistema da blockchain, né? Então a cada 4 anos os mineradores eles vêm aí e tem sua recompensa reduzida pelo próprio código de programação da blockchain do Bitcoin, né? Então muito bem, agora você sabendo o que é halving, né? Eu vou dar uma passada aqui com vocês numa coisa bem legal, que primeiro é esse site, tá? Esse site aqui ele é um countdown, né? Uma contagem regressiva para o próximo halving que tem, e até agora a gente já teve 3 halvings, tá? Faltam 845 dias, né? Ele está previsto para acontecer no ano de 2024. Esse site aqui ele fala como que funciona o halving, né? Aqui de forma detalhada. Ele fala que um bloco aí ele é minerado, tudo que eu expliquei aqui para vocês, e a recompensa vem sendo cortada pela metade. E aí a gente vê o que acontece, né? Desde 2009 que foi criado o Bitcoin, a gente não tinha nenhum Bitcoin em circulação, né? Então essa linha azul aqui, ó, e essa escala aqui do lado, ela é justamente essa parte de Bitcoins que estão em circulação. Então a partir daí a gente começou a ver os números de Bitcoin subindo, enquanto a quantidade de Bitcoins aí minerados, elas iam caindo de pouquinho em pouquinho, tá? Até que a gente chegou aqui no ano de 2012 e teve o primeiro halving. E o que a gente consegue ver à medida que os halvings eles ocorrem, né? A gente vê que a quantidade de Bitcoins em circulação vem tendendo a chegar no máximo, mas sempre cada vez mais difícil aí de estar chegando ao máximo. Então a gente consegue ver que essa é uma curva logarítmica, ou seja, ela tende a cada vez mais ficar
reta, né? Ou seja, ficar mais longe aqui do 100%, enquanto essa curvinha aqui vermelha é a taxa de inflação do Bitcoin, ou seja, quantos Bitcoins que são gerados aí por bloco minerado. Então a gente consegue ver aqui quedas drásticas nessa linha vermelha, que são justamente os próprios halvings, tá? E aqui uma expectativa com base nos blocos aí que estão sendo formados, né, a cada 1000 blocos. E aí o que acontece, galera? A gente teve o primeiro halving que aconteceu aí em 2012, a gente teve o segundo halving que aconteceu em 2016, a gente teve o terceiro halving que aconteceu em 2020, tá? Vou passar isso de forma mais gráfica com vocês. E a gente tem que o quarto halving ele está aí previsto para acontecer no ano de 2024. E se a gente pegar que cada bloco ele demora aproximadamente 10 minutos, quantos bitcoins que são gerados por bloco, né, que vem sendo reduzido pela metade a cada halving, e a quantidade de halvings que acontecem a cada 4 anos, a gente consegue ver que só conseguem ser gerados bitcoins até o ano de 2140, né? A gente não vai estar aqui para ver quando que o Bitcoin vai ser aí minerado, até a sua última unidade de recompensa, né? A gente só sabe que isso vai tendendo a diminuir e, consequentemente, esse evento ele tende a fazer com que o Bitcoin se valorize ao longo prazo, né? Então, por que os halvings são tão importantes? Porque a recompensa dos mineradores, ou seja, a quantidade de Bitcoins que estão entrando no mercado, vão ficando escassos. E como a oferta ela vem crescendo, cada vez mais tem pessoas aí interessadas em estarem entrando no mundo, cada vez tem mais mineradores que fazem com que a próprio programa de mineração do Bitcoin fique mais complexo, fique mais difícil, demande um poder computacional maior e logo isso demande mais energia para mineração, consequentemente tende a fazer o preço ir subindo, porque eles vão ganhando menos Bitcoins e os Bitcoins eles vão ficando mais escassos e consequentemente eles tendem a se valorizar. Agora vamos falar um pouquinho de gráfico, tá? Que aí a gente pode falar por que eu acho que vai acontecer aí nos próximos anos, né? Mas contextualizando, a gente teve aqui, eu estou usando até o gráfico da Bitstamp, que é uma corretora aí que dá para você negociar Bitcoin aí desde 2011, então a gente já tem aí 11 anos de histórico, e a gente tem aqui os halvings todos marcados, né? Então a gente consegue ver que a partir do primeiro halving, que aconteceu no mês de novembro de 2012, o preço ele subiu bastante, né? Ou seja, ele subiu aí cerca de 13.000%, né? Quase 14.000% em 13 meses, em 12 meses, né? Um período aí de um ano. Aí já no segundo halving, né, que ele aconteceu aqui em julho de 2016, a gente viu o preço subir mais de 4.000% aí ao longo de 18 meses, né? Cerca de um ano e meio. E por último, mas não menos importante, o halving que a gente teve aí em maio do ano retrasado, né, que fez com que o Bitcoin subisse aí quase 1000% ao longo de um ano inteiro, né? Ele aconteceu em maio de 2020. Vou até aproveitar para limpar esse gráfico, porque a gente não precisa de indicador nenhum, tá? Isso aqui é uma análise de histórico, isso aqui é uma análise de dados, não tem nada a ver com análise técnica, nada a ver com price action, nada a ver com isso. E galera, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo? A gente consegue ver de forma nítida que sempre que a gente tem o halving, a tendência do Bitcoin é se valorizar, porque reduz a quantidade de oferta de token, né? Mas sempre que a gente tem que um ativo valoriza muito, a tendência é que ele venha a dar uma corrigida logo em seguida, né? Então a gente viu aqui uma grande onda de valorização desde o primeiro halving, que foi aqui desde 2012, né, do final de 2012 até mais ou menos o final de 2013, né? Demorou mais ou menos um ano. No segundo halving, que aconteceu em 2016, a gente conseguiu também ver uma bela de uma subida de preço até dezembro de 2017, que foi a nossa máxima histórica dos 20 mil dólares, né? Foi um marco histórico para o Bitcoin, e tudo isso aí foi de julho de 2016 até dezembro de 2017. Isso demorou cerca de um ano e meio. E agora, né, a gente teve o nosso terceiro halving aqui, que aconteceu aí em maio de 2020, e a gente viu o preço se valorizar bastante ao longo aí de vários meses, né? Ao longo aí de 12 meses, 11 meses, que foi quando a gente chegou aqui em abril do ano passado e viu primeiramente uma queda no Bitcoin depois de um ciclo de alta muito grande. Então isso aqui levou também mais ou menos um ano. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a queda que acontece logo depois dessa bull run do halving, né? A gente tem aqui que aconteceu o halving, ele levou mais ou menos um ano, e até o próximo halving o Bitcoin ele ficou consolidado, né? Ele ficou aqui caindo. Então a gente consegue ver que desde aqui desse topo histórico que ele havia feito lá em novembro de 2013, ele levou, galera, 32 meses aí, né? Se vocês olharem aqui, 31, 32 meses. Isso foi um período aí de quase 3 anos
aqui que o Bitcoin ficou caindo. No segundo halving, lá em 2016, né, a gente teve aqui essa alta de 1 ano e meio e depois a gente viu aí uma queda do Bitcoin, onde ele ficou aqui consolidado sem romper aquela região de topo histórico, quase que em queda aqui a maior parte do tempo. Isso levou cerca de 2 anos e meio. Isso nos traz agora, né? O que será que a gente pode esperar do Bitcoin? Historicamente falando, né? Eu nem consideraria que 2021 a gente estava numa bull run de fato. Se a gente pegar aqui os dados desde 2020, né? A mínima foi lá naquele Corona Crash, onde o Bitcoin estava valendo próximo aos seus 4 mil dólares. E a gente viu uma valorização até o dia 1º de janeiro, né? De cerca de 660%, tá? Isso foi uma valorização que fez o preço sair de 3.700 dólares e ir lá para casa dos 28 mil dólares. E o que aconteceu em 2021? 2021 a gente viu o preço sair aqui dos 28 mil dólares, ir lá para a região dos 64 mil dólares, depois voltar para a região dos 28 mil dólares, depois ir para a região próxima aos 69 mil dólares e agora a gente está vendo uma queda. Galera, vocês acham que isso foi um ano de bull run? Vocês acham que realmente foi um ano que o Bitcoin ele se valorizou bastante? Ao longo do ano a gente teve 100% de valorização, se a gente pegar as mínimas e máximas, né? Sim, o mercado ele segue altista, mas vocês têm que concordar que isso aqui é uma grande consolidação. Galera, e por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque ciclos de alta eles existem e ciclos de alta eles costumam anteceder ciclos de baixa, porque todo o mercado ele é formado desse jeito. Então, da mesma forma que a gente tem um mercado muito eufórico, tal como o Bitcoin, ele veio aí no ano de 2020 valorizando bastante, dando excelentes ganhos ao longo de 2021, nada impede que a gente possa sim ver movimentos baixistas e ciclos de baixa mais uma vez no Bitcoin, tá? É muito prematuro para falar disso de certa forma, mas esse vídeo tem um intuito, né? Eu ainda vou explicar bastante coisa aqui para vocês, mas esse vídeo ele tem um intuito de trazer, mas é essa questão, tá? Essa questão da gente estar olhando todo o histórico do Bitcoin, né? Tá passando aqui para vocês o que aconteceu em todos os halvings que aconteceram até hoje e o que aconteceu com o Bitcoin depois desse halving. E a gente sempre viu que foi o quê? Foi uma alta e uma baixa. Foi uma alta e uma baixa. Foi uma alta e agora? Aí agora é onde a gente está. Galera, trazendo a análise um pouquinho mais para perto, né? A gente consegue ver esses movimentos aqui gráficos, né? De forma mais nítida. A gente consegue ver o que? Uma pernada de alta, uma pernada de baixa, uma pernada de alta, uma pernada de baixa. E pessoal, como que funciona, né? Um gráfico? Como que funciona as probabilidades de um gráfico? Eu sempre gosto de explicar isso para as pessoas com quem eu ensino, né? Ensino esse tipo de coisa. Imagina que você está em uma guerra. Imagina que o gráfico é como se fosse uma guerra, né? Quem está do lado de cima, né, são os shortadores, são os ursos. Eles são um time, eles são um exército. E também tem o exército dos touros que eles estão embaixo. Qual que é o objetivo dos touros? É tomar o território dos ursos, é conseguir avançar. Quanto mais para cima, mais território eles vão conseguir avançar. E os ursos é justamente a mesma coisa, porém o contrário. Eles estão buscando aí tomar o território dos touros e tá trazendo o preço cada vez mais para baixo. E a gente vê isso de forma muito nítida no mercado, né? Ou seja, os touros viram, conquistaram o território, os ursos viram e devolveram esse território que os touros conquistaram, né? Não deixaram os touros ultrapassar desse ponto e ainda tudo aquilo que eles custaram para conquistar, os ursos devolveram. Por isso que a gente usa a Fibonacci, né? A Fibonacci ela vai medir o quanto que os ursos devolveram e o quanto que os touros atacaram. Então, se vocês considerarem todo esse movimento como um inteiro, né? Ou seja, o 100%, os touros eles devolveram mais de 61,8% de todo esse território. Ou seja, os touros custaram para conseguir chegar lá nos 70 mil dólares e os ursos devolveram mais da metade de todo esse território que eles custaram para chegar. E o que eu quero mostrar com vocês? Que sim, existe uma probabilidade muito grande de a gente vir e fazer um topo descendente. Por quê? Porque isso é uma região muito forte para os ursos. Eles já mostraram 2 vezes que aqui eles estão atuando de uma forma muito forte, pessoal. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque sim, a gente pode ver movimentos altistas aqui, próximos ao topo histórico, mas lembrem que historicamente as bull runs elas demoraram cerca de um ano. Um ano e meio, um ano. E logo depois de uma bull run, né, a gente sabe que teve um movimento de baixa. Então eu expliquei tudo isso aqui para vocês para chegar no agora. E aí? O que eu espero de agora, né? Eu acho que o Bitcoin vai desmanchar, eu acho que o Bitcoin ele vai deixar de existir, né? Será que a gente finalmente chegou no inverno cripto? Bom, primeiramente não.
A gente não está no inverno cripto de forma alguma, né? A gente segue numa tendência aqui de alta, fazendo topos e fundos aqui cada vez maiores, né? Isso caracteriza uma tendência de alta. A gente só vai entrar no inverno cripto a partir do momento que a gente fizer um fundo, um topo descendente e a gente perca esse fundo, né? Ou seja, rompa para baixo aí. Isso vai fazer com que a gente tenha um pivô de baixa e logo a gente vai entrar no nosso chamado inverno cripto por definição. Mas galera, vamos voltar aqui para um histórico, né? Quando que aconteceu um pivô de baixa propriamente dito, né? Olha só, voltando lá na região do primeiro halving, aqui em 2013, a gente teve um movimento de baixa, né, que se estendeu aí por alguns meses e fizemos o pivô de baixa, de fato aqui no mês de setembro de 2014, ou seja, o halving ele aconteceu em novembro de 2012, a gente só foi caracterizar um bear market de fato lá em setembro de 2014, quase que 2 anos depois que esse halving aconteceu propriamente dito. Mas não significa que o mercado ele tenha ficado altista e só a partir desse momento que ele tenha começado a cair. Ele ficou praticamente o ano todo, final de 2013 e até setembro de 2014 caindo para o pessoal se tocar que de fato eles estavam no bear market. E galera, quando eles se tocaram que eles estavam no bear market, né, foi aí que o mercado começou a consolidar e subir. Foi aí que o mercado começou a ter uma reagida. Então, quando as pessoas, né, a mentalidade das pessoas, ela é sempre atrasada com relação ao próprio sentimento do mercado. A gente consegue ver isso também de forma nítida aqui no nosso segundo halving, né? Olha só, a gente teve todo aquele movimento explosivo até dezembro de 2017, né? Um movimento que durou cerca de 1 ano e meio. E depois a gente começou a cair, fizemos um fundo, aí a gente veio, fez um topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, rompemos para baixo. A gente só foi romper essa enorme consolidação aqui no final de 2018, em novembro de 2018. Ou seja, o ano inteiro de 2018 foi uma grande consolidação e queda. Só que o pessoal só foi perceber isso e só foi falar que o bear market chegou no mês de novembro, que foi o mês onde praticamente o Bitcoin chegou na sua mínima de todo aquele movimento até o seu próximo halving. E isso traz a gente de novo para agora. A gente teve um movimento de alta muito forte, né? Aqui ao longo de 2020, começo de 2021, e logo em seguida a gente teve um movimento de queda e uma possível consolidação. Galera, com isso tudo, né, eu não estou falando que o Bitcoin ele vai cair, inclusive eu fiz um vídeo já falando de indicadores fundamentalistas que estão aí apontando sim uma alta para o Bitcoin, mas a gente tem que analisar todos os cenários, tá? A gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer no dia de amanhã, o que vai acontecer no mês seguinte e quem dirá no ano seguinte. Mas é muito importante que a gente tenha estratégias para atuar em todos esses cenários. Se vocês olharem aqui, pessoal, a gente está num cenário aqui que graficamente falando, a gente devolveu bastante desse topo. Existe uma grande probabilidade de fazer um topo descendente contra ele, porque a gente devolveu muito desse topo, né? Foi uma das maiores baixas que a gente teve aí nos últimos meses. Isso pode resultar no bear market? Não tem como saber, né? Não tem como a gente saber, mas existe essa probabilidade. Porque, galera, a gente viu uma queda aí de quase 50% do Bitcoin. Isso é uma queda grande. Isso é uma queda muito grande, na verdade. E a gente tem que ficar de olho, né? Pode acontecer um movimento igual aconteceu aqui? Pode, perfeitamente. A gente tem indicadores fundamentalistas que estão apontando aí. Mas por que eu escolhi fazer um vídeo inteiro falando dessa probabilidade? Porque ela existe. Tá? Essa probabilidade ela existe, a gente tem que ficar atento. E o que eu vou ficar de olho com todo esse cenário? Eu vou ficar de olho nesse movimento de alta, tá? Esse movimento de alta aqui vai ser a chave para dizer se a gente vai entrar num bear market ou não. Esse movimento de alta vai ser o reflexo nítido aí do quanto os touros eles estão otimistas, o quanto a força compradora está conseguindo tomar o território dos ursos e como que a gente vai se portar ao longo dos próximos meses e principalmente ao longo dos próximos anos. Lembrando, galera, que historicamente falando, a gente pode sim ver um inverno cripto, a gente pode sim ver ciclos de baixa, mas isso não necessariamente significa que é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, ciclos de baixa são oportunidades excelentes para a gente estar acumulando criptomoedas, estar investindo em bons projetos aí, que a gente sabe que vai ter uma valorização no longo prazo, porque como eu mostrei no começo do vídeo para vocês, existem os eventos aí deflacionários do Bitcoin que reduz a recompensa e isso por si só tende a fazer o preço sempre estar se valorizando a longo prazo, tal como a gente vem vendo desde 2009 que a tendência do Bitcoin
é uma alta infinita. Então o vídeo de hoje foi esse, né? Foi uma coisa até bem diferente, porque eu passei aqui numa questão fundamentalista, até explicando ela de uma forma bem detalhada, e o que que eu espero disso, o que que eu vou ficar de olho nisso. E não tem como você prever um bear market, não tem como você falar, até mesmo porque todas as vezes que as pessoas falaram que a gente estava num bear market, o bear market ele já estava rolando há muito tempo, a gente já estava vendo o mercado cair há muito tempo, a gente já não estava mais naquele cenário de bull run, né? Aquele bull market que a gente vê as criptomoedas todas valorizando, muito pelo contrário, a gente só percebeu que estava no bear market depois que ele já estava lá para o meio, né? Já estava chegando quase que nas mínimas de fato de todo aquele cenário. Então vamos ficar de olho nisso, espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo bastante diferente. Se você não me conhece, queria te convidar a estar se inscrevendo aqui, eu posto sempre análises, falando de pontos fundamentalistas, dados on-chain, análise gráfica, sentimental, notícias e tudo que esse mundo de criptomoedas tem para oferecer pra gente. E no mais convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo, além de estarem entrando no meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente tarde, uma ótima semana e ótimos investimentos. Tamo junto.